Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de ciências dessa semana? Essa semana iremos abrir o nosso caderno de revisão na página 49. Vamos ler 2 textos e realizar a atividade 3 e atividade 4. Vamos lá? Texto 2. O solo, também chamado de terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta. Assim como o ar, a água, o fogo e o vento, é do solo que retiramos parte dos nossos alimentos e que sobre ele, na maioria das vezes, construímos as nossas casas. Então, ele está falando aqui o que é o solo. O que é o solo? É a terra. Toda a terra é o solo. Sabe aquela terra marronzinha que vocês podem brincar no final do dia? Então, aquilo dali é solo. 1. O solo, mais que simplesmente a camada superficial da terra, tem grande importância para os seres vivos, pois dele são retirados os alimentos necessários para a nossa sobrevivência e são construídas as moradias dos seres humanos e dos animais. O solo é formado por vários horizontes. O conjunto de todos os horizontes chama-se perfil do solo. Observe a figura abaixo. Esse parágrafo está falando que o solo, ou seja, a terra, ela é muito importante para todos os seres vivos, pois é a partir da terra que nós tiramos o nosso alimento para a nossa sobrevivência e também que nós construímos a nossa moradia, nossas casas. Ele fala também que o conjunto de todos os horizontes se chama perfil do solo. Mas o que é horizonte, Pro? O horizonte é a camada, cada camada da terra. Vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui a imagem do perfil do solo. Vocês podem observar que nós temos a camada O, camada A, camada B, camada C e a rocha-mãe. Vamos lá, horizonte O. É o horizonte orgânico formado a partir da decomposição de materiais de origem animal e vegetal. Então, quando nós vamos fazer a composteira, nós utilizamos e colocamos primeiro na letra O, que é do horizonte orgânico. A é o horizonte rico em matéria orgânica, portanto mais escuro. Ali se desenvolve a maior parte das raízes da planta. Quando nós fazemos a composteira, em cima fica os alimentos orgânicos e embaixo fica aquele que nós chamamos de chorume, que é rico em nutrientes. E é nessa camada letra A que também fica a maioria das raízes das plantas. B. Horizonte B. Logo abaixo vem o horizonte B. Às vezes é chamado de subsolo. Existem vários tipos de horizonte B, que são classificados de acordo com a profundidade, formação e fertilidade. Plantas com raízes profundas também podem atingir esse horizonte e retirar água e nutrientes. Então, lá no horizonte C, vocês conseguem visualizar? É que algumas plantas, algumas raízes das plantas chegam para tirar água para a sua sobrevivência. E ela é muito fértil. Esse solo, esse subsolo, ele é muito fértil. Horizonte C. O próximo horizonte é o início do processo da formação do solo, ainda com partes da rocha, conhecido como horizonte C. E por isso, se ainda estiver presente, segue a camada R, que é a rocha-mãe. Então, nós temos aqui, ó, o horizonte C, que pega um pouquinho da rocha-mãe e é a base da formação do nosso solo, da nossa terra. Então, depois de ler esse texto, vamos para os tipos de solo. Tipos de solo. Arenoso. Arenoso é aquele solo que é como se fosse uma areia, mais seco, que precisa ser irrigado, ou seja, a gente precisa estar molhando. Umífero é formado por pedaços muito pequenos de rochas e restos de animais e vegetais. É um solo ótimo para plantar. E o solo argiloso, que é formado por torrões de argila. É um tipo de solo que fica encharcado. Para fazer uma plantação, precisa ser drenado.
As minhocas vivem no solo e, para viver, perfuram o solo formando galerias. É por causa dessas galerias que o solo fica mais arejado. Os excrementos das minhocas fertilizam o solo. Por isso, o solo com minhocas é rico em humus. Vocês sabem o que são os excrementos? São os cocôs. Isso mesmo, o cocô da minhoca fertiliza o solo. Por isso, onde tem mais minhocas são os solos mais fertilizados. E agora vocês irão ler a atividade 3 e responder a letra A e B. Depois, ler a atividade 4, responder a letra A, B e C. E por fim, temos a atividade 5. A Pro vai explicar essa atividade 3. Vamos lá? Sobre o perfil do solo, responda as questões abaixo. Então, vocês irão ler as perguntas e responder. 4. De acordo com os textos, complete as frases abaixo. Nós temos 3 frases. Vocês irão ler essas 3 frases, reler o texto e completar as frases utilizando as palavras do texto. 5. Observe ao redor da sua casa e escreva o tipo de solo predominante. O que é para vocês fazerem nessas 5? É para vocês irem lá no quintal da casa de vocês, observar o solo, ou seja, a terra, e ver que tipo de terra que é. Aí vamos voltar aqui, ó, tipos de solo. Vocês vão observar se é um solo arenoso, umífero ou argiloso. Combinado? E essas são as nossas atividades da semana de ciências. Beijinhos e até a próxima aula.